E direto de Brasília, João Paulo Biagi nos atualiza. E aí, Biagi, boa noite. Voto da ministra Carmen Lúcia foi agora há pouquinho, é isso? Isso mesmo, Tardan. 5-6, a ministra Carmen Lúcia protocolou esse último voto que formou, então, unanimidade pela manutenção da pena de 27 anos e 3 meses de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e a própria Carmen Lúcia, então, votaram pela rejeição dos recursos interpostos por todos aqueles que foram condenados aqui mesmo no Supremo Tribunal Federal do Núcleo 1, considerado crucial da trama golpista. Esses recursos são aqueles embargos de declaração que tentam pelo menos reduzir as penas. Com isso, Jair Bolsonaro já está decidida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, vai mesmo cumprir essa pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. A sessão foi aberta hoje pela manhã, às 11 horas da manhã, e logo depois quem votou foi o ministro Alexandre de Moraes, ele que é o relator da matéria, o primeiro a rejeitar o embargo de declaração. No documento, a gente vai colocar ele aí na tela, o ministro Alexandre de Moraes diz que está comprovada a conduta criminosa de Jair Bolsonaro e que os atos antidemocráticos praticados no dia 8 de janeiro consistiram em mais uma etapa da organização criminosa armada que queria atentar de forma violenta contra o Estado Democrático de Direito. Moraes ainda disse que ficou demonstrado que Jair Bolsonaro liderou essa organização criminosa propagando notícias falsas de fraude eleitoral no ano de 2022. Por fim, ali no final do documento, o ministro Alexandre de Moraes diz que Bolsonaro foi condenado com votos convergentes de 4 ministros da primeira turma do STF e rejeitou qualquer tipo de contradição na dosimetria. Quem acompanhou o voto logo depois foi o ministro Flávio Dino, depois vieram os votos de Cristiano Zanin e agora há pouco da ministra Carmen Lúcia. Como ninguém ainda precisa votar, a decisão ali está tomada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal em manter a pena de 27 anos e 3 meses para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O placar é o mesmo para todos os outros integrantes do Núcleo 1, considerado crucial para essa trama golpista para a tentativa de golpe de Estado. Ou seja, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia rejeitaram os recursos interpostos por Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Mauro Cid, que é o 8º réu desse núcleo crucial, não entrou com recurso. Ele fez acordo ali de colaboração premiada com a Justiça, foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto e já começou a cumprir essa pena já na semana passada. A partir do dia 17, esse julgamento segue aberto no plenário virtual, ou seja, no sistema do Supremo Tribunal Federal, até o dia 14, e ele vai continuar aberto até lá. Só a partir do dia 17 é que o STF, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, pode considerar o processo ali encerrado, pode dizer ali que ele transitou em julgado e determinar o início do cumprimento das penas desses réus que protocolaram, então, esse recurso que foi negado, o embargo de declaração. A expectativa por aqui é que a primeira turma, o relator Alexandre de Moraes e o presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, aguardem uma tentativa de segundo recurso por parte da defesa, que pode tentar recurso junto à primeira turma, junto à segunda turma, ou até mesmo o chamado embargo infringente, que é aquele que pode alterar o processo, que pode, inclusive, declarar a inocência de alguns desses réus. Aí, a partir daí, é que o relator e o presidente da primeira turma, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, devem definir que o processo, então, está encerrado, ou seja, que ele transitou em julgado. Como exemplo, isso ocorreu com a Carla Zambelli. Foi só a partir de um segundo recurso interposto pela defesa que Alexandre de Moraes declarou o processo encerrado. Até lá, a gente segue acompanhando o assunto por aqui. Tardan, volto com você. Obrigado, Biagi. Só lembrando, né, não teve voto do ministro Luiz Fux porque ele pediu para sair da turma e ainda não tem substituto dele, correto? É isso mesmo, o ministro Luiz Fux pediu para deixar a primeira turma e integrar a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por isso ele não vota nesses recursos. E como ainda não houve uma decisão por parte do presidente Lula de indicar o substituto de Luiz Roberto Barroso, cadeira vaga aqui no Supremo Tribunal Federal, e também não houve ainda nem a indicação
nem a análise por parte dos senadores lá no Senado Federal. Essa cadeira vai seguir aberta até que isso ocorra, até que um ministro seja indicado, sabatinado, aprovado e tome posse aqui no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso não ocorre, a primeira turma segue com 4 ministros. Tardano.